Governador lança hoje aplicativo e o calendário de matrículas para 2017. Aeroclube poderá ser usado para a construção da nova estação rodoviária de Manaus e transferido para Iranduba. Temer lança pacote para reduzir endividamento de empresas e pessoas, a burocracia e estimular a atividade econômica. Ministério Público vê fortes traços de fraude em gráficas na chapa Dilma Temer. 4 homens são presos na Manaus Moderna com 600 quilos de drogas avaliadas em 2,5 milhões. Homem é executado com 10 tiros no Riacho Doce. Corpo encontrado na colônia Antônio Aleixo com marcas de violência. Essas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. Agora 5h47 em Manaus. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável, céu nublado e com 24 graus de temperatura. O clima-tempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 38 milímetros. A temperatura máxima será de 31 graus. A umidade do ar está em 90%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Sexta-feira, 16 de dezembro de 2016. Hoje é o dia de Santo Adão. Comemoramos ainda o dia do reservista e o dia do teatro amador. O nível do Rio Negro em relação ao mar estava ontem em 17 metros e 20 centímetros. O Negro está parado, não sobe nem desce. Operam sem restrições, apesar do mau tempo, para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1860. Entrava em circulação a revista Semana Ilustrada, que continha gravuras e charges. 1935 era fundado São Paulo Futebol Clube. 1976, Chacina da Lapa. Agentes da repressão matam 3 dirigentes do PCdoB e prendem 4 durante a reunião da executiva do partido. 1977, depósito compulsório de quem sai do país sobe de 12 para 16 mil cruzeiros. 1993, STJ confirma impeachment de Collor. 1990, a unificação ortográfica. Acordo é assinado em Lisboa pelos países de língua portuguesa. Agora 5h49 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. E vamos já às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini, que traz as primeiras informações. Pellegrini, o tempo é instável, céu nublado. Nublado, Paulo Guerra. Bom dia a você, bom dia, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. É isso aí, Paulo. Nós temos um tempo nublado nesse momento. Nós que já percorremos as 2 maiores zonas da cidade e mais distantes também, a Zona Norte e a Zona Leste, estamos aqui, Paulo, com um tempo nublado nas 2 maiores zonas da cidade. Pois é, e a meteorologia, como já dissemos ainda há pouco, está prevendo 38 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, Alberto Pellegrini. Pois é, né, Paulo? Vem sido aí, né, uma constante, né? Já estamos aí praticamente 4 dias seguidos com chuva na cidade, não, Paulo? Sem dúvida, muita água. E chegou o tempo, não é, Pellegrini? E, Alberto Pellegrini, tivemos aí uma noite relativamente calma, como é que foi? Pois é, Paulo, nós até que tivemos uma noite relativamente calma com apenas um homicídio, né, Paulo? Já que o corpo que foi encontrado lá no bairro Colônia Antônio Aleixo aconteceu já no final da tarde, enquanto que uma pessoa foi assassinada no bairro Riacho Doce. Alberto Pellegrini, o trânsito na cidade está mais ou menos calmo, não é, Pellegrini, já que estamos aí em período de férias. Pois é, Paulo, né? Ontem, né, até no programa do Valdir Correia, nós já destacávamos, eu passava naquele momento na Avenida André Araújo, já tinha vindo da Alameda Cosme Ferreira, ali nas proximidades do Colégio Santana, era aproximadamente umas 7h15. Paulo, um trânsito muito tranquilo em direção ao centro da cidade, muito diferente de aproximadamente aí uns 15, 20 dias atrás, quando nós ainda tínhamos em aula, né? Os alunos já estavam em atividade. Os terminais também, Paulo, com uma demanda bem menor nesses últimos dias aí, o Terminal 4, o Terminal 5, onde a gente sempre observa, agora com os alunos de férias, Paulo, nesse recesso escolar, a gente pode colocar que tanto o trânsito quanto a movimentação nos coletivos estão bem menores. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada. Assim, antes de perguntar a você, Pellegrini, o transporte coletivo funciona sem a normalidade? Sem a normalidade, Paulo. Nas 2 principais garagens, nós
sempre observamos de acordo com as suas recomendações, que a gente sempre começa aí, para quem não sabe, o Paulo Guerra sempre conversa com a gente, com a nossa unidade externa e nos passa as recomendações. Nós já passamos sim, Paulo, de acordo com os seus pedidos, nas principais garagens do transporte coletivo da cidade, inclusive até o nosso caminho para o Instituto Médico Legal, fica bem pertinho a garagem da União Cascavel, a Eucatu, Paulo. A movimentação é tranquila, a saída dos coletivos dá-se de maneira bem tranquila também. Na Global, que fica bem pertinho do pronto-socorro João Lúcio, nós temos também uma movimentação de saída de coletivo tranquila nesse exato momento, Paulo. As duas maiores zonas da cidade, as zonas que têm os maiores números de coletivo, estão nesse momento tranquilas, e as outras empresas também da mesma forma. Peregrini, para terminar, um bando assaltou coletivo e esfaqueou o motorista, Peregrini. Foi lá no Rio Piorini, em Santa Etelvina, é isso? Pois é, Paulo, eu ainda estou em busca dessas informações. Realmente eu não tenho aqui, Paulo. Ontem nós divulgávamos, Paulo Guerra, que houve 2 tentativas de assalto a coletivo, né? Nas 2, os bandidos foram assaltos frustrados, os bandidos foram presos, né? Agora já tem essa questão do Rio Piorini, você já deve ter informação completa. Eu vou ainda em busca de detalhes dessa informação, Paulo. Peregrini, segundo informações, aquele corpo encontrado lá na colônia Antônio Aleixo, próximo ao SPA Chapô Prevô, é de uma mulher. Paulo, ontem nós já divulgávamos, parecia naquele momento que era de uma mulher, e logo depois, eu divulguei inclusive como mulher, aí de repente veio a outra informação. Peregrini, segura a onda, que falta ainda confirmar, e já chega a confirmação para você, Paulo, que trata-se de um corpo de uma mulher. Inclusive, Paulo, essa mulher tentaram inclusive ainda atear fogo, já estava em um estado de decomposição, né? O corpo já tinha a parte de baixo inferior, já estava praticamente decomposto. Nós tivemos acesso às fotos, inclusive, Paulo, uma situação realmente muito violenta, muito delicada, que assustou os moradores lá do bairro Colônia Antônio Aleixo, que nas últimas, Paulo, 48 horas conviveu aí com a violência. Nós divulgávamos também na edição de ontem, Paulo, em primeira mão, que um homem foi assassinado com 50 facadas, teçadadas, e por fim o bandido ainda cravou, né, enfiou o teçado na cabeça da vítima. Foi um crime dos mais bárbaros também acontecidos no bairro Colônia Antônio Aleixo. E agora o corpo dessa mulher que foi encontrado ontem, já no finalzinho da tarde. Alberto Peregrini, bom trabalho, até daqui a pouco. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar sim com mais informações de pronto-socorro, informações de polícia e qualquer coisa que vier a acontecer, a unidade externa do Jornal da Manhã está nas ruas. Paulo Guerra. 5h55. A Associação dos Policiais e Bombeiros Militares da Reserva do Estado realizará nesse sábado, a partir das 11 da manhã, almoço de confraternização de fim de ano. O evento terá como palco a sede da associação, situada na Avenida General Rodrigo Otávio, no bairro do Japi. De acordo com a direção da associação e organizadores do almoço, todos os associados estão convidados, mas só terá acesso quem estiver de posse das senhas de controle, sendo necessário, portanto, que os convites e as respectivas senhas sejam retirados com antecipação na sede da associação, senão você não vai comer. 5h56. Terminou ontem, no começo da noite, o seminário sobre impactos da conjuntura no movimento sindical, promovido pela UGT, União Geral dos Trabalhadores, com apoio da Central Sindical Cristã da Bélgica. Durante 2 dias foram debatidos temas como elemento da conjuntura internacional, com palestra do professor Danilo Cortes Marinho, que é membro do Instituto de Altos Estudos da UGT. O presidente dessa central sindical no Amazonas, Antônio Mardônio de Albuquerque, avaliou como positivo o seminário que teve o empresário de Manacapuru, D'Angelo, do Paraíso D'Angelo, que abordou a questão ambiental e seus impactos sobre as populações. Para o presidente da Central Sindical do Amazonas, Antônio Mardônio, o seminário foi positivo pela abordagem das questões e avaliou 2016 como um ano de grandes conquistas para a UGT. 5h56 em Manaus. Feirantes que foram retirados da Feira da Cosama na Avenida Bispo Pedro Massa, na Cidade Nova, serão colocados em outras feiras da capital. Uma ordem judicial da Vara Especializada de Meio Ambiente e Questões Agrárias foi expedida na última segunda-feira com o prazo de 72 horas para a retirada daquela feira.
O Tribunal de Contas do Estado determinou cautelarmente que a Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, se abstenha de efetuar pagamentos referentes ao contrato 009/14 no valor de 1,18 milhão para serviços de supervisão das obras da cidade universitária em Iranduba. A decisão é fruto de uma representação ingressada pelo Ministério Público de Contas do Estado e o TCE deu prazo de 15 dias para a CEINFRA apresentar justificativas e documentos. Será publicado na edição do Diário Oficial do Município o resultado do julgamento da fase de classificação da licitação do serviço de táxi, realizada pela Prefeitura de Manaus e conduzida pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. A lista dos licitantes classificados com as suas respectivas pontuações está disponível na versão digital no link http://dom.manaus.m.gov.br. José de Arimateia, autor dos livros A Hierarquia do Mal e o Sistema e os Segredos do Homem Invisível, fará uma palestra sobre os temas deste sábado a partir das 9 horas da manhã no Shopping da Bíblia, da Henrique Martins, ao lado do Sesc, com direito a café da manhã e autógrafos. Vale a pena se debruçar sobre estas duas obras de José Arimateia. Justiça Itinerante faz o último atendimento deste ano no interior do estado. Desde quarta-feira, o ônibus do Tribunal de Justiça está em Iranduba. J.Rai. O ônibus do Tribunal de Justiça do Amazonas se encontra estacionado na rua Juruá, ao lado da escola Isaías Vasconcelos. O atendimento ao público aqui em Iranduba vai se estender até domingo à tarde. O juiz de direito Alexandre Novaes de Araújo, que coordena o projeto Justiça Itinerante, conversou com a nossa reportagem na manhã de ontem e destacou os serviços oferecidos na unidade móvel do Poder Judiciário. A gente está retornando a Iranduba, né? Após cerca de 2 anos, né? Que nós não víamos aqui, prestando esse serviço à população, né? De trazer o Poder Judiciário ao alcance da população. Nós basicamente atendemos demandas de juizado especial civil, com valores da causa até 20 salários mínimos, e as ações de natureza de família, basicamente pensão de alimentos, divórcio, reconhecimento voluntário de paternidade, e também fazemos orientação jurídica e encaminhamentos a órgãos quando a situação que a pessoa vem tratar não é da nossa competência. Uma das características da Justiça Itinerante, criada pela Resolução número 09/2003, é a celeridade, como explica o juiz Alexandre Novaes. A gente procura receber a reclamação num dia e marcar a audiência para o dia seguinte, às vezes até no mesmo dia, havendo acordo entre as partes, esse acordo é celebrado, né, homologado, e a situação é resolvida. O horário de atendimento é de 8 a meio-dia e de 14 às 17. Além da capital, o projeto Justiça Itinerante atende a cerca de 12 municípios do Amazonas ligados por estradas. J.Rai para o Jornal da Manhã. Agora 6 horas, o Jornal da Manhã vai trazer informações de Parintins com Aderaldo Reis. Bom dia, Aderaldo. Bom dia, Paulo. Aqui em Parintins, o juiz de direito André Luiz Nogueira de Borges Campos, titular da primeira vara do Juizado Especial Civil e Criminal, ao fazer um balanço das atividades da circunscrição judicial, afirmou que está encerrando os trabalhos em 2016 com o sentimento do dever cumprido, iniciar 2017 com a certeza que ainda há muito trabalho a se desenvolver por parte da Justiça aqui em Parintins. O magistrado disse que no próximo ano quer atingir a meta de julgar com celeridade todos os processos que chegarem ao juizado especial, para que as partes tenham resposta imediata da Justiça. Pretendo julgar esses processos 30 dias após a sua última audiência. Pretendo também desenvolver a nossa logística e a nossa prática de julgamento mais ágeis, fazendo com que o processo, após a sua audiência, seja de conciliação ou instrução, tenha o provimento final, explicou. O juiz André Campos cita que busca criar mecanismos que possam acelerar as decisões dos processos por meio de mutirões ou práticas viáveis. O juiz citou como exemplo o julgamento de termos circunstanciais de ocorrências conhecidos como PCOs e a Lei Maria da Penha, que ganham destaque, ou primeiro
pelas audiências serem realizadas ainda na delegacia de polícia, e o segundo pela importância de combater os crimes cometidos contra as mulheres. De Parintins, Aderaldo Reis, para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. Agora informações de Manacapuru. José Alberto Zegdeg, bom dia. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. Seu retorno muito nos gratifica, né? Bem, Paulo, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, realizou esta semana a entrega de concessão de direito real do uso da terra aos assentados do Cabaleana 1 e 2 e Reserva do Piranha aqui em Manacapuru. Cerca de 350 assentados foram beneficiados com o documento que garante ao agricultor o plantio, a colheita e a venda de sua produção. Além do documento que receberam, os assentados também foram beneficiados com um crédito no valor de R$ 2.400 como apoio inicial às famílias. Sandro Maia, superintendente regional do INCRA no Amazonas, falou das inovações do órgão em sua nova gestão. A gente está no trabalho incansável. Nós assumimos o INCRA há 4 meses, pegamos o INCRA praticamente abandonado, estamos tentando reestruturar o INCRA. Primeira medida, documentar as pessoas, levar o documento da terra para as pessoas. A gente em 4 meses entregou quase 1.500 CCDRU, títulos definitivos, para essas famílias. Mas além disso, o INCRA está levando a essas famílias um crédito de instalação de R$ 2.400. Hoje, nós estamos entregando aqui quase R$600 mil para que a gente alavanque a produção do nosso estado. Então nós temos que se preocupar com isso. A obrigação do assentado é do INCRA. Nós estamos com a parceria com o novo prefeito de Manacapuru, Beto D'Angelo. Estamos lá com a luta incansável do deputado federal Paudenei Avelino, lutando pela reforma agrária do nosso estado, e o deputado Augusto Ferraz, na Assembleia, nos representando, junto ao governador. Se a gente não unir os poderes, nós não vamos poder ajudar esse povo que está isolado. O INCRA também é responsável pela agricultura do nosso estado. O deputado Augusto Ferraz, do DEM, que se comprometeu em liberar um repasse de R$1 milhão para o setor primário em Manacapuru, vem acompanhando os trabalhos do INCRA e também falou ao Jornal da Manhã. Zegdeg, eu saio daqui hoje de Manacapuru muito feliz, porque eu sinto que o INCRA está se preocupando com os assentados. O desprovimento de oportunidade que não chegava. E hoje o INCRA está se preocupando com isso, dando dignidade ao homem do campo. A nossa preocupação maior é levar a economia do micro, do pequeno e do médio agricultor. O nome do INCRA hoje vai ser um INCRA diferente, um INCRA de oportunidade para o micro e pequeno e médio agricultor. Bem, Paulo, como dizia um ex-secretário de produção rural aqui do município, se você já comeu hoje, agradeça ao homem do campo. Em tempo, médicos e funcionários do hospital já estão há 3 meses sem receber seus salários e prometeram que se seus vencimentos não saírem até ao meio-dia de hoje, irão cruzar os braços e paralisar geral. Eles reclamam também que não tem café da manhã, nem almoço, nem janta para os pacientes. Um descaso total que poderá deixar o hospital sem atendimento nesse período de Natal e final de ano. Período esse quando o índice de atendimentos do hospital tende a aumentar. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h11 em Manaus. É uma falta de compromisso com o povo na área da saúde. Verdadeiro absurdo que acontece em algumas cidades do interior e Manacapuru é uma das mais atingidas. O projeto Reduzindo o Retorno ao Cárcere Reeducar encerra a programação de 2016 com atendimento de cerca de 1.200 pessoas que estão em liberdade provisória. Iniciativa coordenada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e a Defensoria Pública do Estado, o Reeducar teve a última palestra do ano nesta quinta-feira, no auditório do Fórum Enoque Reis, com a presença de 140 assistidos pelo projeto. Para o próximo ano, a coordenação do Reeducar programou 2 palestras mensais, iniciando no dia 6 de fevereiro e totalizando 22 encontros em 2017. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, e o Comando de Policiamento Ambiental realizam hoje às 9 horas no auditório da Unip o encerramento do curso de especialização em policiamento ambiental 2016. A primeira turma, fruto de uma parceria institucional, o curso de especialização está formando 32 alunos, sendo 29 policiais militares, 2 servidores do IPAAM e uma perita da Polícia Civil.
Um pouco mais de 18 mil produtos foram coletados e fiscalizados pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas na operação especial Boas Festas. Dos 49 estabelecimentos fiscalizados na capital, 1.815 produtos foram apreendidos por estarem irregulares. Eduardo, a UFM vai subir? Vai, em 2017, a unidade fiscal do município, índice base dos tributos municipais, juros, multas, penalidades tributárias e administrativas passará a valer R$ 99,84. Isso a partir de janeiro, né, Eduardo? Exatamente, a partir de janeiro, os créditos da prefeitura serão corrigidos de acordo com o novo valor da UFM, inclusive as dívidas. Prepare-se. O governador José Melo anuncia agora de manhã às 9 horas o calendário de matrículas da rede pública de ensino no ano letivo de 2017 e vai lançar o aplicativo Matrículas Amazonas, desenvolvido pela empresa de processamento de dados Amazonas S.A. Prodan. A nova ferramenta é uma estratégia do governo do Amazonas para agilizar o atendimento à população que nos próximos meses estará à procura de uma vaga nas escolas da rede pública estadual ou da rede pública municipal. As ações e medidas que a SUFRAMA está adotando para o fortalecimento do modelo Zona Franca de Manaus em 2017 foram os principais tópicos abordados pela superintendente da autarquia, Rebeca Garcia, durante sessão especial na Assembleia Legislativa do Amazonas, ocorrida nesta quinta-feira. Rebeca atendeu o convite feito pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado José Neto, para fazer uma exposição técnica sobre a situação da SUFRAMA e perspectivas tanto da autarquia quanto do Polo Industrial de Manaus para o próximo ano. A avaliação da superintendente da SUFRAMA 2016 foi um ano difícil e que impôs muitas dificuldades ao modelo ZFM. Para a Rebeca Garcia, o próximo ano será de retomada econômica, principalmente a partir do segundo semestre. Familiares, amigos e autoridades continuam prestando homenagem ao jornalista e empresário Felipe Dal, que está sendo velado no Centro de Convenções do Estúdio 5. Ontem foi realizada a missa de corpo presente pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani. O sepultamento vai acontecer às 15 horas de hoje no cemitério São João Batista. Em solenidade no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus, amanhã desta quinta-feira, foi realizada a posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, eleitos para o biênio 2016-2018. Os desembargadores Eleonora Saunier Gonçalves, Jorge Álvaro Marques Guedes e Altalifal e Deobrando da Silva assumiram respectivamente os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor regional. A cerimônia contou com a presença da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Helena Malman, representando o ministro e presidente Ives Gandra Martins Filho. A hora em Manaus. 6:15. Com a presença do governador José Melo, a Assembleia Legislativa realizou na tarde de ontem, no auditório Belarmino Lins, a cerimônia de entrega das comendas Ordem do Mérito Legislativo, na qual 26 personalidades da sociedade amazonense foram homenageadas por seus trabalhos e serviços oferecidos ao Estado. Na oportunidade, José Melo falou da importância da parceria entre a administração estadual e a Assembleia. A Assembleia faz mais uma vez uma justa homenagem a todas essas personalidades que de alguma forma contribuíram para o bem do nosso amado povo e para o avanço do Amazonas, afirmou o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto. O Amazonas manteve-se como um bom destino para investimentos, apesar da crise recessiva que fragiliza a economia do país, de acordo com o balanço do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas sobre o exercício deste ano. No total, o CODAN aprovou 207 projetos industriais ao longo de 6 reuniões realizadas este ano, que somaram investimentos de 8,751 bilhões de reais e 8.950 novos postos de trabalho estimados para o período de 3 anos. Em 2015, o CODAN havia aprovado 155 projetos industriais com recurso de 4,750 bilhões de reais e 6.319 vagas no mercado de trabalho. Na 265ª reunião do CODAN, realizada nesta quinta-feira, foram aprovados 27 projetos industriais estimados em 1,195 bilhão e geração de 611 novos postos de trabalho. Polícia. 4 homens apontados pela polícia como atravessadores de drogas foram presos com 600 quilos de entorpecentes entre skunk, super maconha e pasta base de cocaína, avaliados em aproximadamente 2,5 milhões de reais. Manuel da Silva Lima, o ex-presidiário Ricardo Tavares dos Santos,
Adrielson de Matos Oliveira e Agenor Correia Miranda Filho foram presos quando chegavam em uma embarcação na orla da Manaus Moderna. Segundo a polícia, a droga estava escondida em um fundo falso debaixo de gelo e peixes para evitar ser encontrada tanto pelos piratas dos rios quanto pelos policiais. Os homens são suspeitos de trazer drogas do município de Codajás. A investigação realizada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros sobre o desaparecimento de 3 jovens no bairro Grande Vitória foi concluída e as provas contra 8 policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária suspeitos de envolvimento no caso já foram remetidas à Justiça. O titular do homicídios, delegado Ivo Martins, se limitou a dizer que o inquérito será entregue à Justiça, que deve julgar os suspeitos. Ao menos 7 policiais militares da 4ª SICOM estão presos temporariamente por suspeitas de envolvimento no desaparecimento de Alex Júnior Roque de Melo, de 25 anos, Rita de Cássia Castro da Silva, de 19, e Weverton Marinho Gonçalves, de 21 anos, vistos pela última vez no dia 29 de outubro, após saírem de uma festa na Zona Leste e serem abordados por PMs em 2 viaturas. Uma reconstituição do tiroteio que resultou no desaparecimento do delegado Tiago Garcês, de 30 anos, deve acontecer na próxima segunda-feira, segundo o secretário de Segurança Sérgio Fontes. O delegado segue desaparecido desde a última segunda-feira, no dia 5, quando trocou tiros com traficantes colombianos na comunidade Paraná do Padre, no município de Coari. A reconstituição é essencialmente importante para analisar o fato como um todo, para esclarecer o que aconteceu e ajudar nas investigações das circunstâncias do desaparecimento do delegado. Estamos tentando fazer com que ela ocorra na segunda, quando 3 peritos serão levados para levantar as provas técnicas, assim como todos os envolvidos, como os 5 policiais e 2 civis, informou. O que aconteceu na noite e madrugada, Alberto Peregrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na noite e madrugada, uma movimentação tranquila, Paulo Guerra e ouvintes, no pronto-socorro Platão Araújo, localizado na Avenida Altasmirim, a famosa grande circular, na área da zona leste da cidade. Movimentação que foi distribuída assim, Paulo Guerra: 3 pessoas deram entrada, vítimas de acidente de trânsito envolvendo motocicleta. Como tem aumentado o número de acidentados com moto na cidade, sobretudo nas zonas norte e leste da cidade. E a noite de ontem não foi diferente, quando 3 pessoas deram entrada gravemente feridas devido a acidentes envolvendo motocicleta. Ainda no pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. A situação deles ficou muito complicada, Paulo Guerra. Um deles estava roubando o celular, quando de repente acabou sendo pego pela população, que meteu-lhe a peia no camarada e ele deu entrada. Esse bandido, na realidade, deu entrada no pronto-socorro. A gente teve acesso aos vídeos, Paulo Guerra, mas apanhou, que não foi brincadeira. Era muita gente chutando, a população realmente revoltada. Quando tá pegando o ladrãozinho de celular, não tá dando moleza. Estão apanhando e apanhando muito os bandidos que estão roubando o celular aí pela cidade afora, estão perdendo para a polícia e também para a população, que tem aí, né, até uma coisa recomendável, estão aí reagindo a esse tipo de assalto. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo, uma facada no braço, uma na costa, outra no abdômen, também conhecida como barriga. Ele levou uma facada na área da barriga, Paulo Guerra, que as vísceras ficaram expostas. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio no final da noite de ontem. Uma pessoa deu entrada também vítima de agressão física, envolveu-se em uma briga de trânsito e acabou levando a pior, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. No pronto-socorro 28 de agosto, a movimentação pode ser considerada muito tranquila, com apenas uma pessoa que deu entrada vítima de agressão física, uma outra pessoa envolveu-se em um acidente de trânsito e com ferimentos leves deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. De polícia,
Um bandido é preso em flagrante por roubar objetos e trocar por drogas no interior do Amazonas. Rapaz, como tá dando maconheiro no interior, em Manacapuru. O Zeg Zeg sempre nos traz a informação. Em Parintins, Aderaldo Reis falou que teve uma operação para fechar boca de fumo. E em Silves, um ladrão estava roubando roçadeira, roubando moto, uma caixa de som, até rabeta ele estava trocando na boca. Era muita gente que tinha sua rabeta surrupiada e levada para ser trocada na boca. Uma pessoa chorava e chorava muito que a sua rabeta era sua companhia por muito tempo. O ladrão pegou a rabeta, acabou com a rabeta do homem e trocou na boca de fumo. E na boca de fumo, uma rabeta não tem valor. O que mais vale aí é 2 tarugos e tal, ou então 2 trouxinhas para dar 2 cheiradas, 2 tirozinhos e já era. Rabeta na boca de fumo não tem valor. Rocifran Neves Cortez era quem estava roubando essas rabetas e também essas máquinas de, chamada roçadeira. Ele foi preso em flagrante por tráfico de receptação de drogas também. O negócio dele estava meio cheio para ele aí, meio complicado. Ele acabou sendo preso lá no município de Silves, o belo município de Silves. Também tinha lá motosserra, como eu falei, rabeta, maquita, roçadeira, televisão, pacote de maconha, dióxido, balanço de precisão e uma prensa e detalhe, Paulo Guerra, ele tinha também alguns quelônios. O que é quelônio? Alguém ia perguntar. É bicho de casco, meu irmão, tartaruga, jabuti, tudo isso ele trocava na boca. Segundo as informações, o dono da boca lá de Silves gosta do jabuti, rapaz, e ele trocava. O jabuti tinha valor, jabuti valia, dava para fazer a noia lá, dava para fazer a cabeça. Quem chegasse na boca e levasse um jabuti, dava para trocar por uma boa quantidade em droga lá no município de Silves. E mais de polícia. A Secretaria de Segurança não vem dando moleza aos bandidos. Muita droga apreendida, muita gente presa durante a noite e madrugada. Em uma das operações, Paulo Guerra, um carro que havia sido roubado foi recuperado lá no bairro Tancredo Neves, no Conjunto São Lucas, ali naquelas proximidades. A polícia chegou junto e conseguiu recuperar esse carro que havia sido roubado. Lá no bairro Presidente Vargas, a famosa Matinha, os policiais da Força Tática Sul recuperaram também aí um carro que havia sido roubado. Grande trabalho aí dos policiais daquela área. Um roubo a uma pessoa que estava na rua, Paulo Guerra, apareceu um infrator, o Denis da Lima Costa, de 27 anos, que havia abordado a vítima, uma jovem de apenas 15 anos de idade. Ele roubou o celular dela, daí os policiais chegaram rapidamente, os policiais da 7ª SICOM, e conseguiram prender os bandidos. Mais um assalto frustrado a ônibus na cidade. Acabou esse negócio de bandido se dar bem em assalto a ônibus. Operação Catraca, desencadeada pela Secretaria de Segurança, está de olho nos coletivos. Tem até policial apaisana na área dos coletivos. E ontem, mais um foi preso. Ele já tinha tentado roubar os passageiros do coletivo da linha de ônibus 827. Ele estava usando uma faca e também um simulacro, né, de arma de fogo, ou seja, uma arma falsa, e foi preso por policiais da 22ª SICOM. Grande trabalho prendendo aí bandidos assaltantes de ônibus. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora a movimentação da pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Encontro macabro.
O cadáver de uma pessoa fora encontrado no campo, nas proximidades do campo de futebol do bairro Colônia Antônio Aleixo, bem na entrada do bairro, ali nas proximidades de uma escola. Paulo Guerra, ontem o sargento Moraes me passava essa informação em absoluta primeira mão. Os policiais da 4ª SICOM passavam pelo local quando viram uma movimentação intensa na área. Chegaram junto, eram populares que haviam encontrado esse corpo, possivelmente de uma mulher. Logo nós informávamos, trazíamos essa informação ontem no programa Giro de Notícias. Daí a informação chegava de que era uma mulher. Depois já não se tinha certeza. E agora pela manhã, Paulo Guerra já me passava a informação com detalhes. Trata-se sim de um corpo de uma mulher que fora encontrado, ainda não foi identificado e o corpo já estava em avançado estado de decomposição. A mulher aí não dá para saber nem sequer a idade, um corpo que estava aproximadamente uns 5 dias abandonado naquele local, ou seja, o local é próximo ao campo do bairro Colônia Antônio Aleixo. Morte no bairro Riacho Doce. Um homem de aproximadamente 40 anos foi barbaramente assassinado com aproximadamente 10 tiros. O crime aconteceu por volta de 21h30 à noite de ontem no bairro Riacho Doce 2, mais precisamente na rua Beija-Flor. Os tiros foram disparados por homens ainda não identificados. O crime aconteceu, repito, por volta de 21h30. Era a noite de ontem. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 59 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. A dupla Sena acumulou nas duas faixas. No primeiro sorteio, dezenas sorteadas foram 19, 24, 34, 36, 39 e 47. É o concurso 1582. Vamos ao segundo sorteio. 11, 13, 22, 24, 31 e 40. Aqui na concurso 4.259. Dezenas sorteadas 27, 50, 55, 69 e 71. Repetindo. 27, 50, 55, 69 e 71. O prêmio acumulou, o quadro saiu para 60 apostadores, cada um recebe R$6.711,70. O terno teve 4.185 apostas ganhadoras com premiação de R$144,69. E o Duque saiu para 109.357 ruins de número. Cada um leva R$3,04. Time Mania concurso 968. Dezenas sorteadas 16, 46, 48, 54, 62, 64 e 67. 16, 46, 48, 54, 62, 64, 67. Time do coração foi o Misto do Mato Grosso. 6 números acertados, 3 apostas, R$46.083,49. 5 números acertados, 253 apostas, o prêmio R$780,63. 4 números, 4.554 apostas, R$6. 3 números acertados foram 41.413 apostas ganhadoras com premiação de R$2. Agora 6h37. Esportes. O treinador Oswaldo de Oliveira durou 2 meses no Corinthians. O técnico tinha contrato até o final de 2017, mas a diretoria decidiu rescindir o acordo. Os principais nomes cogitados para substituir Oswaldo são Guto Ferreira e Vanderlei Luxemburgo. A demissão de Oswaldo é consequência do fraco desempenho do time sob o comando dele, ficando fora da próxima Libertadores. O Barcelona anunciou a renovação de contrato com o atacante Luiz Soares até junho de 2021. O novo contrato de Soares com o clube tem cláusula de rescisão com multa de R$200
700 milhões de euros ou 702 milhões de reais. O Barcelona tem renovado com as principais estrelas do time para evitar o assédio de outros clubes. Neymar e Mascherano são dois que já assinaram novos acordos. Um sorteio da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, definiu os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil em 2017. 7º colocado no Campeonato Brasileiro, o Corinthians estreia contra a Caldense. São Paulo encara o Motoclube em datas ainda a serem definidas. A edição de 2017 vai ter diferenças em relação aos anos anteriores, a principal logo na primeira fase. O confronto vai ser em jogo único, sempre na casa do time com pior colocação no ranking da CBF. E o time visitante vai ter a vantagem do empate. As datas ainda não foram definidas. Os times amazonenses não terão vida fácil também na Copa do Brasil 2017. Após sorteio realizado na Confederação Brasileira de Futebol, foram definidos os adversários de Princesa dos Solimões e Fast Clube na primeira fase do torneio. O time de Manacapuru terá pela frente o Internacional, enquanto o Rolo Compressor vai duelar com o Vila Nova de Goiás. Últimas notícias. A Bolsa de Valores fechou em alta de 0,32% com 58.396,16 pontos. A alta da sessão foi influenciada principalmente pelo desempenho positivo das ações do Banco do Brasil, que subiram mais de 3%, do Bradesco, da Mineradora Vale e das ações preferenciais da Petrobras. Por outro lado, os papéis ordinários da estatal e as ações do Itaú Unibanco tiveram queda. O dólar subiu 1,14%, cotado a R$3,371. O deputado Sabá Reis vai apresentar na próxima terça-feira no plenário da Assembleia Legislativa proposta para ser apreciada pelos parlamentares que propõe a mudança do local do Aeroclube de Manaus para uma área localizada no município de Iranduba, na região metropolitana. O novo local, um terreno nas proximidades da futura cidade universitária de tamanho similar ao do Aeroclube, deverá receber todos os modelos de pequeno porte e ainda servir de sede para a escola de paraquedismo e ultraleves. A medida, segundo o deputado, foi sugerida pelo próprio governador José Melo e visa evitar novos acidentes com um número maior de vítimas devido à proximidade da pista com áreas residenciais já consolidadas nas adjacências. Além dessa novidade, Sabá Reis disse que irá apresentar no governador José Melo a proposta de utilizar o local onde atualmente funciona o aeródromo para instalar a nova sede do terminal rodoviário de Manaus. Sabá Reis disse achar que aquele local, o do atual Aeroclube, é o mais indicado para comportar uma estação moderna, com padrões internacionais e espaço suficiente para oferecer conforto e comodidade. Em meio à crise política gerada por denúncias contra o núcleo do governo e com a recuperação econômica mais lenta do que o esperado, o presidente Michel Temer lançou ontem pacote com uma série de medidas para tentar reduzir o endividamento de empresas e pessoas, a burocracia e estimular a atividade econômica. Após ser aconselhado por auxiliares, Temer fez o anúncio pessoalmente ao lado do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Temer disse que as medidas foram estudadas pela área econômica do governo para aumentar a produtividade do país e combater o desemprego. Depois da recessão é que nasce o crescimento e o emprego, afirmou. Para o mercado, porém, as medidas, apesar de positivas, só devem provocar algum efeito se forem realmente implementadas no longo prazo. A lista anunciada pelo governo inclui novidades como a distribuição do lucro do FGTS entre os trabalhadores cotistas. No pacote foram incluídas também medidas que ainda não estão completamente prontas. A ex-cabeleireira Adriana Ferreira Almeida, a viúva da Mega Sena, foi condenada a 20 anos de prisão ontem à noite por homicídio triplamente qualificado. A sentença se baseou no fato de Adriana ter planejado a morte do ex-marido René Sena, ganhador da Mega Sena, em janeiro de 2007. O corpo do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo emérito da Arquidiocese de São Paulo, será sepultado na tarde desta sexta-feira na cripta da Catedral da Sé, no centro da capital bancária. Arnes morreu na quarta-feira em decorrência de uma broncopneumonia aos 95 anos. O cardeal se destacou na luta pelos direitos humanos durante a ditadura militar. Após concluir a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2017, o Congresso Nacional aprovou na tarde de ontem o orçamento para o ano que vem, chamado de Lei Orçamentária Anual, a LOA. O projeto vai à sanção do presidente Michel Temer. A proposta contempla um déficit primário de 139 bilhões de reais, em conformidade com a meta que havia sido anunciada pelo governo em julho desse ano. 6:46 em Manaus. O Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente Lula pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Essa é a terceira vez que Lula é denunciado na Lava Jato.
Dessa vez o motivo são contratos feitos entre a Petrobras e a Odebrecht. Investigações apontam que Lula comandaria uma estrutura ilegal de distribuição de cargos públicos para conseguir apoio parlamentar. A denúncia diz também que cerca de 75 milhões foram repassados para partidos e políticos que davam apoio ao governo petista. O Ministério Público Eleitoral encontrou fortes traços de fraude e desvio de recursos ao analisar as informações colhidas com a quebra do sigilo bancário das gráficas RedeSeg, Gráfica Focal e Gráfica VTPB, contratadas pela chapa de Dilma Rousseff do PT e Michel Temer do PMDB nas eleições de 2014. O Tribunal Superior Eleitoral apura se houve abuso de poder político e econômico na chapa Dilma Temer no âmbito de um processo que pode levar à cassação do PMDBista e à realização de eleições indiretas em 2017. Se a cassação ocorre na primeira metade do mandato, a eleição é direta. Em outubro, o relator do processo, o ministro Herman Benjamin, determinou a quebra do sigilo bancário das gráficas e de seus sócios. A Corte Eleitoral montou uma força-tarefa com representante da Polícia Federal e da Receita Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras para analisar as movimentações financeiras obtidas com a quebra do sigilo bancário. O Senado recorreu ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a decisão do ministro Luiz Fux, que suspendeu a tramitação do projeto de lei que trata das medidas contra a corrupção. A mesa do Senado argumenta que a decisão interfere nos trabalhos do Legislativo. Em uma reunião rápida e com baixa presença de parlamentares, a PEC do teto dos gastos públicos foi promulgada pelo Congresso Nacional. Esta era a última fase formal para que a medida passasse a valer. A proposta congela as despesas do governo por 20 anos. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que a aprovação foi uma vitória do país. A medida tem sido duramente criticada, principalmente por alterar regras para investimentos em saúde e educação, inclusive no salário mínimo. A Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul divulgou nota ontem sugerindo que o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal renuncie à toga e vai exercer livremente sua liberdade de expressão como comentarista. A associação critica a postura de Gilmar Mendes em dar opiniões sobre os desdobramentos da Operação Lava Jato. Segundo a nota, o ministro vem reiteradamente violando as leis da magistratura e os deveres éticos impostos a todos os juízes do país, valendo-se da imprensa para tecer juízos depreciativos sobre decisões tomadas no âmbito da Operação Lava Jato e mesmo sobre decisão de colegas seus, também ministro do Supremo Tribunal Federal. A retirada de milhares de rebeldes e civis da cidade de Alepo, conquistada pelas tropas do governo em direção a territórios controlados pelos insurgentes na Síria, prosseguia hoje, indicou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Um total de 6.000 pessoas já saíram de Alepo, incluindo 250 feridos, disse a AFP Ahmad Al-Dibis, chefe de uma unidade de médicos e voluntários que coordena a evacuação dos feridos. Entre mentes, o presidente russo Vladimir Putin declarava hoje que a próxima etapa para a guerra na Síria será um cessar-fogo no conjunto do território, enquanto a evacuação de milhares de civis e rebeldes da cidade de Alepo avança. Negociamos ativamente com o representante da oposição armada, sobretudo graças à mediação da Turquia, afirmou Putin durante uma visita a Tóquio. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Pacote do governo prevê melhor remuneração do FGTS e mudanças do cartão de crédito. A Folha de São Paulo. Temer esteve em reunião sobre doações, diz relator da Odebrecht. O Estado de São Paulo. Lula permitiu propina de bilhões para PT, PP e PMDB, diz Procuradoria. Correio Brasiliense. Senado entra com recurso contra a decisão de Fux que anulou votação de medidas anticorrupção. O valor econômico. Henrique Meirelles vê PIB forte, diz que o país volta a crescer em 2017. Estado de Minas. Defesa Civil oficializa 10 mortes em Minas Gerais no período chuvoso. Recife, Jornal do Comércio. Orçamento para 2017 terá gastos previstos de 3,5 trilhões e salário mínimo de R$955,80. Fortaleza, Diário do Nordeste. Roubos em Fortaleza crescem e média chega a 120 por dia. Porto Alegre, 0 hora. Em 8 anos, Porto Alegre tem aumento de 75% da população em situação de rua. E o Brasil Econômico. A atividade econômica tem queda de 0,48% em outubro, quarta queda consecutiva. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Aderaldo Reis, J. Rai e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. A operação de rádio foi de Itamar Jardina, Milton Cabral e supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.
Difusora. O amor do Amazonas está no ar.